Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, a proposta da aula de Sociologia desta semana é a seguinte questão: minorias e sua representatividade. Então, é isso mesmo que a gente vai refletir nessa aula. O que seriam essas minorias e como ela é representada ou não dentro da sociedade? Então, o objetivo da aula, sem sombra de dúvidas, é levar vocês, alunos, a refletir e compreender melhor quem são as minorias de nossa sociedade. Você já deve ter ouvido falar em minorias, Obviamente, penso eu que sim. Mas você sabe exatamente do que se trata o termo? O que você entende sobre minorias? Então, minorias não são a menor parte da sociedade, o que às vezes no senso comum é muito comum se pensar ou acreditar. Minoria está dizendo justamente aqueles grupos sociais que são menos representados pela sociedade, que têm menos oportunidades, mas não quer dizer que eles são a menor porcentagem da população, Coisa que muitas das vezes vai ser a maior porcentagem da população, mas não são atendidos nos seus direitos e nas suas garantias de igualdades. Podemos pegar, por exemplo, só para ficar bem claro essa questão, a própria questão da mulher, Estatisticamente é considerado 51%, uns quebradinho, da sociedade, ou seja, numericamente é maior que o número de homens. Mas se a gente for olhar em relação a direitos e igualdade, ela está bem aquém do homem. Por quê? Por causa de uma questão de discriminação, de uma cultura patriarcal que valoriza até então o homem e não a mulher aí em vários aspectos, inclusive no mundo do trabalho, no mundo empresarial, na questão do próprio salário. Então isso seria só para a gente entender um pouco melhor o que vem a ser minoridade, e não quer dizer que é a menor parte da sociedade, mas apenas não está sendo representado nos seus direitos. Acho que ficou um pouco clara essa questão para vocês, alunos. Então, só dando continuidade na aula, quando falamos em minorias sociais, é importante entender que não estamos falando de minorias numéricas, acho que isso já ficou bem claro. Estamos falando de uma categoria analítica, social e histórica. Grupos de pessoas em situações de opressão, como eu já falei, não são representados pelos direitos, e menor representatividade dentro da grande sociedade. Como eu já disse, as mulheres, os negros, as pessoas que são qualificadas dentro do grupo, por exemplo, do LGBTQIA+, deficientes, entre outros aí que não se veem, não se sentem acolhidos ou incluídos dentro da grande sociedade. Embora não sejam a minoria, mas não são atendidos nas suas necessidades e, inclusive, nos direitos. Não se trata apenas, então, de um grupo social único, mas são vários grupos, mas como suas diferenças colocam este grupo em situação de vulnerabilidade, ou seja, não são atendidos em todos os seus direitos, então estão vulneráveis dentro da sociedade e, por vezes, correm riscos sociais dentro da sociedade. O terceiro ponto, aspecto a também salientar nessa aula de hoje, é os direitos das minorias, que não são garantidos como o são para os outros grupos tidos como dominantes, Vamos pensar dentro da sociedade que se existem grupos dominados, existem sobre eles grupos dominantes. É importante também entender, ou seja, as minorias não se tratam apenas de um grupo social que partilha características em comum, mas sim que tem em comum as diferenças desse grupo, construídas então ao longo da história e que colocam, alunos, um determinado agrupamento de pessoas em uma relação de desvantagem, de vulnerabilidade e também a questão de risco em relação a outros grupos que possuem uma representação maior, ou como diz na sociologia, dominante dentro de uma sociedade específica. E aí a gente pode ver que as minorias e grupos sociais, um grupo, segundo a sociologia, não é só um conjunto de indivíduos. Vamos pensar lá, Os grupos sociais existem, não é só um conjunto de indivíduos, mas são grupos que têm aí toda uma complexidade e que fazem parte da sociedade. Os grupos sociais existem quando determinado conjunto de pessoas tem e mantém relações estáveis
com objetivos e interesses comuns, assim como sentimentos de identidade gerados pelo contato contínuo com o outro, né? Sendo assim, a estabilidade nas relações interpessoais e os sentimentos partilhados de pertencer a uma mesma unidade social formam então um grupo social. Aquilo que nos une então é a cultura, é aquilo que nós dividimos em comum com o outro. E também a diferença, né? Porque a sociedade não é homogênea, é heterogênea, é a mistura, é a diferença que forma a própria nação, né? E a cultura dos homens aí. Então, dentro da sociologia, a gente aprende o seguinte, alunos, que o que nos une como humanos é justamente a capacidade de nos diferenciarmos enquanto seres culturais. Como assim seres culturais? Que produzem cultura, que transformam a natureza, que têm hábitos e costumes cada vez mais distintos e diferentes do outro. Então a gente pode pensar o que seria hábitos e costumes? A forma de habitar, ou seja, os tipos de casa, né? Iglu, casa de alvenaria, pau a pique, enfim, vários tipos. Do jeito de se vestir, do jeito de trabalhar, o conceito de trabalho, de constituir família, né, de interações conscientes aí em grupos sociais, os valores que acabamos por ter em sociedade e também as leis que são criadas para o bem comum de cada cultura. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estar estudando ao longo desta aula e também entender um pouco sobre a identidade e a alteridade. Identidade é o que cada um de nós temos e vai sendo construída ao longo da vida, ou seja, está em constante transformação, e a alteridade é um termo que significa reconhecer o outro. O outro que é diferente de mim porque possui uma outra cultura, uma outra criação. E que por isso eu estabeleço um diálogo de respeito com ele. Então, um pouco disso, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.